Olá, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje eu vim aqui falar com vocês, né, sobre o meio ambiente e reciclagem, né? Ainda falando sobre a semana no projeto Meio Ambiente ainda. E que tem como tema, né, meio ambiente e reciclagem. E aí, para iniciarmos, né, o que é o meio ambiente, né? A gente fica pensando, né, mas o que é que está envolvido quando nós falamos em meio ambiente, né? O que é que a que a gente está nos referindo? E aí a gente pode pensar, né, que quando nós falamos em meio ambiente, né, estamos falando sobre tudo aquilo que está à nossa volta. Isso vai incluir seres vivos e também elementos que não têm vida, né, mas que fazem parte do meio ambiente. Então, por exemplo, os animais, as árvores, né, que são os vegetais, as plantas, a água, o solo, o sol, o ar, os micro-organismos, até aqueles que nós não conseguimos observar a olho nu, mas eles fazem parte do meio ambiente. Então, quando nós falamos em meio ambiente, nós estamos nos referindo a tudo aquilo que está à nossa volta. E se pararmos para pensar, é muito importante para nós. Por exemplo, né, a água faz parte do meio ambiente. Nós conseguimos viver sem a água? Não. Nós conseguimos viver sem o ar, né, sem o oxigênio? Não conseguimos. Nós conseguimos viver sem o solo? Não. Então, assim, tudo que está no meio ambiente, de alguma forma, é importante para nós. Nós é que às vezes não paramos, né, para pensar nisso, mas nós não conseguiremos sobreviver sem o ar, sem a água, sem o solo, sem os animais. De alguma forma, né, direta ou indireta, tudo faz parte da nossa vida e tem uma importância para a nossa vida. Então, por isso que é importante que a gente cuide do meio ambiente. Se é importante para nós, é o nosso dever, né, cuidar. Estamos fazendo uso, mas também precisamos cuidar desse meio ambiente. E aí, dentre os principais problemas que afetam o meio ambiente, nós podemos destacar o descarte inadequado de lixo, né? A falta de coleta seletiva e de projetos de reciclagem, o consumo exagerado de recursos naturais, o desmatamento, inserção de espécies exóticas, né, que trazem, que podem estar prejudicando de alguma forma. Por exemplo, né, planta, quando as pessoas trazem plantas lá de, por exemplo, fora do Brasil para o nosso meio, às vezes pode estar trazendo, né, uma planta que vai nos prejudicar em alguma coisa. O desmatamento, né? Quando desmatamos, né, nós estamos tirando aquela vegetação do local. A vegetação, além de ter um papel importante, né, no oxigênio, também tem um papel importante. Por exemplo, né, a vegetação ela acaba diminuindo quando a chuva vem, né, ela tira aquele baque da chuva diretamente no solo. Então, quando nós observamos em um local que está desmatado, que dá uma chuva bem forte, a gente observa que o solo ele fica cheio de bastante buracos, né? Acaba acarretando, né? Atrapalhando, criando alguns buracos que acaba atrapalhando, né? De alguma forma. E quando tem a plantação, né, a vegetação, ela acaba diminuindo, né, aquele baque, né, que a chuva dá, e aí acaba, né, fazendo com que a chuva ela caia de uma forma mais lenta, que o solo ele permaneça daquela mesma forma e tudo mais. Então, o consumo exagerado, por exemplo, né, quando a gente passa a consumir de forma exagerada, a gente começa a produzir bastante lixo. E esse lixo vai para onde, né? Esse lixo ele pode estar indo para o lixão, ele pode estar indo para um local que chove
que ao chover, né, a água ela escorre e vai lá para aquele açude que a gente faz uso da água, e aí aquela água ela passa a ser contaminada. O solo, né, onde esse lixo é depositado, ele pode ser perto de plantações, que ao fazer, né, ao plantar naquele local e fazer uso consumir frutas, verduras, legumes daquele local, ele pode estar contaminado. Então, o uso de combustíveis fósseis, né, que pode estar poluindo o ar, né, através da fumaça, desperdício de água e esgotamento do solo. Então, o desperdício de água também é um problema, o esgotamento do solo. Então, são vários os problemas que existem que afetam o meio ambiente. E aí nós podemos, né, agir de maneira que contribua para o meio ambiente, que diminua, né, esses tantos problemas. E aí a atitude de reciclar, né, diminui a quantidade de lixo que será eliminado no meio ambiente e colabora para a diminuição da extração de matéria-prima necessária à produção de novos bens de consumo. Afinal, colocar os resíduos recicláveis nos locais devidos não nos custa nada e ainda promove uma melhor qualidade de vida. Então, o que é isso, né? Se eu pego algum objeto, né, que eu já fiz uso dele e que ele iria para o lixo, se eu pego ele e reciclo, né, reutilizo ele, uso ele em outra função, eu vou estar evitando que esse lixo vá ser depositado em algum lugar. E se eu jogo ele fora, eu vou precisar comprar outro, né, que tenha a função que ele poderia me dar se eu reutilizasse. E aí, se eu compro mais, é preciso mais matéria-prima para produzir mais. Quanto mais a gente compra, mais as fábricas produzem, mais as fábricas vão lá na matéria-prima buscar aquela matéria para produzir mais. E aí, com isso, né, é grande a necessidade da produção de novos bens de consumo. Quando a gente recicla, quando a gente reutiliza, né, alguma coisa, a gente está contribuindo. E aí, né, diante disso, né, a coleta seletiva, que é a seleção de resíduos, né, que seria jogado no lixo e transformar em novos produtos que são feitos do mesmo material. Então, infelizmente, aqui na nossa cidade, a gente não vê muito isso, né, desses resíduos que são separados voltarem, né, lá para a fábrica para serem produzidos outros produtos que usam o mesmo material. Por exemplo, uma latinha, né, de metal. Se ela aqui tivéssemos, né, a coleta seletiva, ela voltaria lá para as indústrias, né, para as fábricas, para fabricar, né, outro produto que também usa metal. Mas como aqui a gente não tem, acaba indo para o lixão, né? Mas em outras cidades, cidades maiores, temos isso, né? E é importante, porque evita que gera um grande número de resíduos que é jogado fora. Ele volta para que possa produzir outro material e assim acaba, né, tendo outra utilidade. E aí, onde tem, né, a coleta seletiva, para separar os resíduos, né, tem as cores, né, certas. Então, lá no lixeiro, né, que tem a cor azul, a gente coloca o papelão, no amarelo, metal, no verde, vidro, no vermelho, plástico, no marrom, orgânico, no cinza, lixo contaminado, que não será encaminhado à reciclagem, né, que também há aqueles lixos que não pode ser reciclado, né? Como, por exemplo, o lixo produzido lá em hospitais. De maneira alguma é possível reciclar, né? Porque ele está contaminado. Então, esse lixo, ele não pode ser reciclado, mas ele também deve ser separado, né? O preto é madeira, o branco é lixo hospitalar e de saúde, o laranja, resíduos perigosos e o roxo, resíduos radioativos. E aí, né, quando nós
falamos em lixo, é importante a gente também pensar no tempo de decomposição do lixo. Então, nem todo lixo tem decomposição natural, como o lixo orgânico, né, que é aquele de, por exemplo, sobras de alimento, que se ele se decompõe e transforma em adubo, né? Então, tudo aquilo que é resto de alimento, ele se decompõe e ele pode servir de adubo. Mas a grande parte do lixo tem decomposição lenta e sobrecarrega os lixões. O problema é que não se decompõe facilmente. Veja o quanto a quantidade de tempo que cada um se decompõe. Então, podemos observar essas imagens, né, e ver, aí tem tudo quanto é tipo de lixo, papel, plástico, vidro, ferro, tudo, né? Então, esse lixo que ele é jogado lá no lixão, né? Quanto tempo que ele passa lá para ele se decompor, para ele se acabar? Para isso, nós temos a tabelinha, né? Com os materiais e o tempo de decomposição. Então, o papel, ele dura de 3 a 6 meses para se decompor. Pano, né? Tecido, de 6 meses a 1 ano. Filtro de cigarro, 5 anos. Goma de mascar, 5 anos. Madeira pintada, 13 anos. Nylon, mais de 30 anos. Plástico, mais de 100 anos. Plástico biodegradável, aproximadamente 2 anos. Metal, mais de 100 anos. Borracha tem um tempo indeterminado, não se sabe nem quanto tempo, né? Nunca foi possível identificar. Vidro também, né? Demora tanto que não é nem possível identificar, né, o tempo que ele dura para se decompor. Lata de aço, 50 anos. Garrafa plástica, 450 anos. Copo plástico, 50 anos. Lixo radioativo, 250 anos. Caixa de papelão, 2 meses. Lata de alumínio, 200 anos. Linha de nylon, 650 anos. E boia de isopor, 800 anos. Então, assim, com isso, a gente pode imaginar, né? Se essa quantidade de lixo é jogada, né, depositada no solo, imagina o quanto que ele vai prejudicar o solo, né? Em tantos anos que cada um dele dura. Então, por isso é importante, né, que a gente procure, né, realizar atitudes que ajudem, né, ao meio ambiente, que possamos diminuir, né, essa quantidade de lixo. Por menor que seja, aquilo que a gente reaproveita já vai estar diminuindo aquele número de resíduos que é depositado lá no lixão, lá em algum determinado local do solo, né? Sem contar aquele lixo, né, que é jogado no meio ambiente, né, de forma e cada pessoa, às vezes tem pessoas, né, que não tem essa consciência de jogar o lixo no lixo, acaba jogando aí em qualquer lugar e aí ele fica aí, né, jogado lá no meio ambiente e prejudicando, né, de alguma forma. Então, por isso é preciso a gente repensar, né, e quanto que é importante cuidar do meio ambiente.